Fala pessoal do Educa, tudo bom? Hoje aqui eu sou o Pedro, professor de uma das frentes aí de Química, um dos colaboradores, né? Vocês não me conhecem, mas prazer. Eu trouxe aqui a aula de revisão de oxirredução. Hoje eu basicamente procurei trazer algumas aplicações que essas reações acontecem no Enem, como ele cai e tudo mais, que tipo de interpretação a gente vai ter que ter, enfim. E aqui, como primeira questão, eu trouxe uma que caiu no Enem 2016, certo? Que foi meu primeiro Enem que eu fiz, na época que eu estava na escola ainda, então eu lembro dessa questão. E basicamente aqui vai tratar sobre um processo corrosivo do ferro, tá? Então vamos lá. Utensílios de uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer processo corrosivo e enferrujar. Gente, isso aí é basicamente sofrer oxidação, beleza? E a corrosão é um processo eletroquímico de oxidação, e no caso do ferro, ocorre a precipitação do óxido de ferro 3 hidratado, que é aqui o Fe2O3H2O, beleza? Basicamente, esse óxido ele é uma substância marrom pouco solúvel conhecida como ferrugem. Todo mundo já viu ferrugem, provavelmente, na vida aí, tipo, se não dentro da sua casa, em algum lugar na rua, de algum metal que estava velho, oxidado, tudo mais. Agora a gente vai entender o porquê que isso acontece. Esse processo corrosivo, de maneira geral, é representado por essa equação química aqui que a gente está vendo, beleza? E o que essa questão quer? Uma forma de impedir o processo corrosivo, beleza? Ó, gente, muito cuidado na hora de ler os enunciados, viu? Porque sempre tem um distratorzinho que eu já vou mostrar para vocês. Primeiro, vamos aqui analisar os NOx dos nossos elementos aqui para ver quem é que está oxidando, quem é que está reduzindo, para a gente conseguir ter uma interpretação melhor do problema e poder pensar sobre como impedir esse processo, beleza? Então, a primeira coisa é a determinação do NOx de cada um dos elementos aqui e a gente vê quem está oxidando e quem não está. Ó, quando eu tenho uma substância simples no seu estado alotrópico fundamental, o seu NOx é sempre zero, certo? Então, aqui o NOx do ferro vai ser zero e o NOx do O2 aqui também, como está no estado fundamental, zero, beleza? Tranquilidade. Aqui da água, a gente sabe, ó, o hidrogênio é mais 1, né? Em geral, e o oxigênio, menos 2. E aqui isso vai se manter, basicamente porque se a gente for aqui menos 2 vezes 1, que é um átomo de oxigênio, vai dar menos 2, mais 1 vezes 2, 2, então aqui vai ficar mais 2 mais 2, que vai dar 0, beleza? Tranquilo? Lembrando, toda molécula que não é um íon, não está carregada positiva nem negativamente, tem uma carga total zero. Então, os NOx dos elementos eles têm que se anular, basicamente. Aí, o que acontece? Aqui eu tenho agora analisando a ferrugem. Bom, se a gente for olhar aqui a molécula de água, ela vai ficar igual. Menos 2 e aqui mais 1, beleza? Nada mudou. Agora a gente vai olhar aqui no Fe2O3, na parte aqui, o que vai mudar aqui, o que vai oxidar, o que vai reduzir. Bom, eu tenho aqui o O3, nesse caso a gente não é um peróxido, não é um superóxido, e a substância não é simples, então o oxigênio vai ter NOx menos 2. Menos 2 vezes 3, que é a atomicidade do oxigênio, tenho 3 átomos de oxigênio, dá menos 6. Então eu tenho que multiplicar algum número aqui pelo do ferro. Eu tenho 2 átomos de ferro, então eu tenho que multiplicar alguma coisa por 2 para dar mais 6 e eu poder anular. Então aqui, ó, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6 ali em cima. E agora, mais 3 aqui no ferro, né? Porque mais 3 vezes 2 é a mesma coisa que menos 2 vezes 3, só que com sinal trocado, né? Vai dar mais 6 menos 6. Enfim. Basicamente é esse aqui, determinando todos os NOx, tudo certo? E agora a gente vai olhar quem oxidou e quem reduziu. Bom, lembrando, gente, que oxidação, quando a gente está falando de oxidação, a gente está falando de aumentar o NOx, certo? E, basicamente, quando a gente aumenta o NOx, a gente aumenta a nossa carga aparente positiva, a gente está perdendo elétrons, certo? E quando a gente está falando de redução, a gente está falando de uma diminuição do NOx, por isso que a gente está falando redução, reduzir o NOx, certo? E a gente está falando de um ganho de elétrons, porque se a gente está reduzindo o NOx, a gente está perdendo carga positiva, entre aspas, assim, né? E aí,
o elétron tem carga negativa, né? Então a gente está meio que ganhando carga negativa, ganho de elétrons, beleza? Então tá. Primeiro aqui, analisando o processo de oxidação, a gente percebe aqui que é o ferro que está oxidando, né? Porque ele está aumentando do NOx 0 para o NOx mais 3. Então a gente tem aqui um processo de oxidação, beleza? Já o oxigênio, ele está reduzindo de 0 para menos 2, certo? Então a gente tem aqui um processo de redução, tranquilo? Tá, agora a gente já sabe quem reduz e quem oxida. A gente vai agora querer saber quem é que está fazendo esse processo acontecer, certo? Bom, quem está oxidando está fazendo o outro reduzir, certo? Então, quem oxida é o agente redutor, que vai ser, no caso aqui, o ferro. E o oxigênio é o agente oxidante. Ficou meio ruim aqui, tipo, como é que se diz? Eu não consegui reduzir essa letra aí, desculpa, gente, eu tô aprendendo a mexer nesse aplicativo, mas basicamente aqui o O2 ficou como agente oxidante e o ferro ficou como agente redutor, certo? E agora a gente quer impedir a ação desse processo corrosivo, beleza? Só que vamos aqui agora pensar que a gente está numa situação real, certo? Que a gente simplesmente tem que pensar no jeito de impedir esse processo corrosivo. E o mais intuitivo seria a gente pensar que é a gente tirar o oxigênio ali. Só que como que a gente vai fazer... como é que a gente vai tirar o oxigênio de perto desses utensílios do cotidiano? Tipo, a gente não tem vácuo na nossa casa tão facilmente assim e tal. E, enfim, não vai ser tranquilo de fazer isso. Mas vamos pensar aqui então, né? Aí, na letra A aqui já sai aquele distrator, velho, que é sacanagem com a gente, velho. Olha só, o que que ele quer? Ele quer impedir, ó. Vamos aqui, ó, prestar atenção aqui na palavra impedir o processo corrosivo. Aqui na letra A, renovar essa superfície polindo semanalmente. Pô, você já pensou que, velho, não tem como tirar o oxigênio do ambiente, tá ligado? Então, tipo assim, só tem como fazer só se eu ficar tirando, né? Então é essa. Óbvio que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Se a gente tá renovando a superfície polindo semanalmente, realmente a ferrugem não vai se formar. No entanto, a gente não vai estar impedindo o processo, sacou? Então é muito importante a gente se atentar para essas palavras. Evitar o contato do utensílio com o calor, isolando termicamente. Gente, não tem nada a ver com calor aqui não, né? A gente acabou de descobrir que é o ar, o oxigênio que está fazendo ele oxidar. Impermeabilizar a superfície, isolando de seu contato com o ar úmido. Olha, gente, que isso? Impermeabilizar. Caraca, além do oxigênio, o que a gente tem aqui? A gente tem outro reagente aqui que é a água. E se a gente tira a água, basicamente não tem mais reação, certo? Só que a água, ela está presente no ar, certo? Então, tipo assim, se a gente deixa no ar, automaticamente a gente está deixando em contato com a água. E aí, o que acontece? O melhor jeito é impermeabilizar a superfície. A gente sabe, para quem não sabe, impermeabilização é basicamente você impedir que a água entre em contato com aquela determinada substância, superfície, enfim. Por exemplo, a gente permeabiliza o fundo de uma piscina para a água não invadir ali o solo, certo? E, tipo, realmente não perder a água e tudo mais, a gente impede a passagem da água. E quando a gente permeabiliza a superfície do ferro, a gente basicamente impede o seu contato com o ar úmido. Mas vamos só terminar de ler as outras opções. Esterilizar frequentemente os utensílios, impedir a proliferação de bactérias. Não tem nada a ver, né? Assim, não tem nem muito o que comentar. A gente está falando sobre oxidação, não tem nada a ver com bactéria. Apesar delas se alimentarem dessa forma, né? Mas, assim, muitas bactérias, né? Não todas. Mas, enfim, não vai entrar aqui nesse mérito. Letra E. Guardar os utensílios e embalagens, isolando-os de outros objetos. Isolando-os do contato com outros. Bom, não vai... só se a gente conseguir se isolar ele do ar, né? Isso não vai fazer muita diferença. Então, aqui, basicamente, resposta... Letra C, beleza? É isso aí, galerinha. Fala, galera, mais uma questãozinha aqui nessa proposta de trazer questões aplicadas ao Enem, dos conteúdos, né? Aqui sobre oxirredução, beleza? Vamos lá. Bom, estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais, beleza? Na superfície do biochip, entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente iodeto de potássio, beleza? Conforme a gente está aqui na imagem. A gente tem aqui um biochip, certo? Onde o sangue vai ser colocado bem aqui, certo? E como a gente vê aqui, ó, após a adição do soro de sangue, o fluxo do sangue vem para cá, beleza? O fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo as reações sequenciais conforme as equações 1 e a equação 2 aqui, beleza?
Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto, gerando o íon triodeto, água e oxigênio. O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações. Bom, gente, aqui a gente tem que conhecer já as reações orgânicas, mas a gente que tem aqui já um macete, que já conhece a parada, velho, já consegue perceber de uma vez. Eu lembro, na última questão era a mesma coisa, ó, O2 e água reagindo aqui, ó, com um composto de carbono aqui no caso, certo? Naquela vez lá era de ferro, né? Mas aqui é um composto de carbono, basicamente, que está sofrendo uma oxidação. Quais são os indícios dessa oxidação? Bom, basicamente, formação do peróxido de hidrogênio. Isso aqui a gente já consegue perceber que é uma equação de oxirredução só aqui, ó. A gente analisa aqui, ó, o O, aqui ele está com NOx 0, aqui ele vai estar com NOx menos 1, porque ele é um peróxido, beleza, gente? Então aqui a primeira equação a gente já vê que é oxirredução. E na segunda, velho, a gente já está envolvendo íons e na reconversão de água oxigenada em oxigênio, beleza? Então aqui fica muito claro pra gente, se a gente analisar os NOx de cada um desses aqui, que está acontecendo aqui uma reação de oxirredução. Bom, então, portanto, é a letra C, beleza? Bom, galera, última questãozinha aqui para vocês. Essa questão foi a única que não é do Enem. Apesar de não ter muita questão só de oxirredução no Enem mesmo, tem mais questão de pilha, de eletroquímica. Então, tipo assim, esse aqui é mais uma introdução mesmo. Mas eu trouxe uma aqui que é um assunto que eu acho que não pode faltar, de balanceamento de equações redox, beleza? Bom, a gente tem aqui uma equação a seguir não balanceada que representa a reação de oxirredução. A gente vai balancear essa questão aqui, essa equação, e depois a gente vai voltar aqui para dar uma olhada aqui nas alternativas, beleza? Porque basicamente ele quer analisar essa questão, tá? Bom, gente, para resolver aqui a questão, então, no primeiro momento a gente precisa determinar o NOx de cada um dos elementos, e é o que a gente vai começar fazendo aqui. Bom, o oxigênio, como a gente sabe, fora dos peróxidos e dos superóxidos, sempre menos 2, certo? Então aqui, menos 2, tá? O potássio, ele é da família 1A, então ele tem NOx fixo também, mais 1, certo? Aqui, ó, mais 2 vezes 7 aqui dá menos 14, mais 1 vezes 2 dá mais 2. Aí que precisa então dar, ó, isso aqui tem que ser igual a 0, lembrando, né? Então aqui precisa de mais 12. 12 mais 2 menos 14, 0. 12 dividido por 2, 6. Então aqui a gente tem o NOx mais 6, beleza? Tá. Aqui, nesses casos, a gente tem que lembrar da família do cloro, que é a 7A, ou família dos halogênios, que tem, em geral, NOx menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, que do todo eu preciso que seja mais 2, certo? Como é vezes 1, aqui é mais 2 mesmo, beleza? HCl, o H NOx fixo mais 1 aqui, Cl menos 1, beleza? KCl, mesma coisa aqui, ó, o potássio de novo tá aqui aparecendo, né? Ele é da família 1A, NOx mais 1, cloro menos 1, beleza? CrCl3, a gente tem aqui, ó, de novo o cloro aparecendo como menos 1 e aqui o Cr aparecendo como mais 3, beleza? Aqui o cloro de novo aparecendo como menos 1 e o estanho como mais 4. E aqui na água, de novo menos 2 e 1. Tudo certo, né? Bom, agora que a gente já viu aqui o que estava acontecendo, vamos analisar quem foi que oxidou e quem reduziu. Ó, vamos ver aqui. Ó. A gente sabe que o cromo ele estava com mais 6 e ele foi para mais 3. Então aqui nós temos um caso de diminuição do NOx, que é uma redução. Beleza, gente? Então a gente tem aqui uma redução com o delta NOx sendo igual a 3. Beleza? Aí a gente também pode olhar aqui e observar o estanho. O estanho está saindo de um estado mais 2 para um estado mais 4, beleza? Daí a gente vem aqui, ó,
e diz que, ó, aumentou o NOx, tranquilo? É igual a uma oxidação. Pô, maneiro. E o delta NOx aqui é mais 2, certo? Beleza? Tranquilo aqui. Bom, agora a gente precisa balancear essa equação, certo? E para isso a gente vai seguir as regrinhas do balanceamento. Vamos pegar as espécies que oxidaram e reduziram e vamos fazer o seu balanceamento de carga, certo? Porque aqui, quando a gente está falando do balanceamento por oxirredução, nós estamos levando em consideração a carga e a massa dos elementos, beleza? Nesses dois primeiros passos, agora que a gente determina aqui quem foi que está oxidando e reduzindo, e agora a gente vai pegar os delta NOx e multiplicar pelos índices, a gente está basicamente equilibrando as cargas entre si, certo? Para um lado tem a mesma quantidade de carga do que o outro. E por fim a gente vai terminar o balanceamento para que as massas estejam equilibradas também, beleza? Então tá, ó. Mas como é que a gente vai resolver isso então? Bom, eu sei aqui que o K2 aqui, né? K2, CR2, O7. Eu sei aqui, gente, o que eu sei dele? Eu sei que o delta NOx vezes o índice é basicamente a atomicidade. E é, no caso, o maior índice, beleza? No caso aqui, do cromo vai ser 2, certo? O delta NOx é 3. Então, isso aqui é 3 vezes 2, certo? Isso daqui vai ser 6, beleza? Já que eu estou falando do SNCl2, que é o outro, né, que foi o que oxidou, eu tenho basicamente um delta NOx vezes um índice do que? Ó, delta NOx é 2, certo? Bom, é o maior índice, né? Então a gente tem que olhar. Ó, o desse lado aqui era 1 no caso do cromo, né? E aqui era 2. Então a gente escolheu o 2. Aqui no estanho, os dois são 1. Então o índice vai ser 1. Isso aqui vai ser igual a 2. Aí o que a gente precisa fazer agora? A gente basicamente vai trocar. Então esse 2 vem pra cá, certo? E esse 6 vem pra cá, beleza? Aí o que vai acontecer aqui então, ó? Lá em cima a gente vai ter que estar aqui, ó, colocando, ó, 6. E aqui no outro a gente vai estar colocando 2. Beleza, agora a gente tem que completar. Eu usei essas cores aqui para ficar mais didático e eu vou completar de laranja, tá bom? Bom, pra gente fazer o balanceamento, a gente sempre segue a regra do macho. Não sei se vocês conhecem. Que é metais, amentais. Primeiro a gente balanceia os metais, depois os ametais, depois o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, tá ok? Então vamos lá, ó. Primeiramente, balanceando os metais. Ó, a gente já viu aqui que tem 2 vezes 2 aqui do cromo, então eu tenho 4 cromos, certo? Aqui, como eu tenho só um e o cromo só aparece uma vez, necessariamente tem que ser 4, beleza? Bom, outro elemento também para balancear é o estanho, o outro metal, certo? Que na verdade os metais são potássio, estanho e cromo, certo? Comecei pelo cromo, agora vamos para o estanho. O estanho aqui ele só aparece uma vez desse lado, com o índice aqui 6 para multiplicar, certo? Com o coeficiente estequiométrico 6. Então aqui eu preciso ter 6 desse lado também, beleza? Para balancear. Daí, por fim, eu também tenho que balancear o potássio dos metais, certo? Aí aqui tem 2 vezes 2, 4. Então aqui eu também necessariamente preciso ter 4, beleza? Caraca, eu já balancei muita coisa, certo? E já terminei os metais, bom? Tá, agora os ametais. Bom, os ametais que a gente precisa aqui é só o cloro. E se a gente for olhar aqui, tem muitos cloros de um lado e do outro, tá ligado? Muito mesmo. Vamos ver aqui, ó. 4 cloros, 4, né? Mais 4 vezes 3, 12, 16. 16 mais 6 vezes 4. Aqui, ó, 16. Mais 6 vezes 4 é 24, mais 24. Então eu tive 40 cloros. Olha isso, gente. 40 cloros, velho. Bom, desse lado aqui eu já tenho 12, né? Que é 6 vezes 2. E eu tenho que colocar mais, portanto, 28, né? Porque aqui é o 40 menos 12, 28 cloros, certo? E aqui, como eu só tenho um clorinho aqui, vão ser realmente 28 moléculas de HCl. Olha que doideira, minha gente.
Olha que loucura, velho. Muito, muito grande. Beleza? Aí por fim aqui, ó, agora eu já equilibrei e balanceei os ametais. Não tenho compostos de carbono. Vou pro hidrogênio. Bom, desse lado aqui eu tenho 28 hidrogênios. Preciso equilibrar com o outro lado. Aqui vão ser 14, certo? E se a gente fez certinho, o oxigênio também vai estar balanceado. 14 vezes oxigênio, 14, né? Porque só tem um oxigênio desse lado. 2 vezes 7, 14 também. Tudo balanceadinho, ó. Matamos. Mas, gente, o que acontece aqui, ó? Quando a gente está fazendo com o balanceamento por redox, né? Que é tipo de você utilizar aqui, considerar os NOx e tudo mais. Nem sempre de primeiro já vai cair todos os coeficientes inteiros menores. Você pode perceber aqui, a gente consegue simplificar todos por 2. Se a gente for olhar, ó. Então aqui a gente pode cancelar aqui, ficar só 1 mesmo. Aqui a gente pode cancelar também, vai ficar 3. Aqui em vez de 28 vai ficar 14. Aqui em vez de 4 vai ficar 2. Aqui em vez de 4 vai ficar 2. Aqui vai ficar 3. E aqui vai ficar 7. Beleza, minha gente? Então, basicamente é isso daí. Vamos voltar lá para o iPad que a gente vai fazer agora, eliminar as opções. Mas basicamente para a gente fazer, o foco dessa questão é ensinar vocês a fazer o balanceamento. Eu peguei já uma mais densazinha, assim, uma questão mais complicadinha, que a gente ia ter muitos tipos de NOx diferentes, elementos diferentes e tal, para tentar dar uma exemplificada melhor para vocês. E basicamente é isso daí, vamos lá para as opções. Bom, galera, agora que a gente já aprendeu como que balanceia uma equação desse tipo, vamos lá para analisar as opções. Eu vou aqui reescrever os coeficientes estequiométricos que a gente achou lá, né? Ó, do nosso primeiro elemento aqui, o K2CR2O7 é 1, né? Então não vou nem escrever nada. Do SNCl2 foi 3, certo? Aqui do HCl acabou sendo 14, né? Do KCl ficou 2. Do CrCl3 ficou 2 também. SNCl4 ficou 3. E do H2O foram 7. Então vamos lá aqui para a gente dar uma analisada aqui nas questões. A soma dos coeficientes mínimos inteiros é 31. Pô, vamos somar 7 mais 3, 10 mais 2, 12, mais 2, 14, mais 14, 28, mais 3, 31, mais 1, 32. Não é 31 não, gente, é 32, olha só, então não é essa daqui, beleza? O coeficiente mínimo inteiro do CrCl3 é 6, não, né, gente? É 2, a gente tá ali olhando. O crômio do K2CR2O7 se reduz, enquanto o estanho do SNCl2 se oxida. Bom, foi o que a gente viu lá, né? Esse aqui tá certo mesmo. E aqui, o K2CR2O7 e o SNCl2 agem como um redutor. Não, esse aqui ele reduz, né? Se esse daqui reduz, ele é oxidante. E se o SNCl2 oxida, ele age como redutor. Como está trocado aqui, é mais uma que não, certo? Então, no final das contas, a gente não precisava nem ter feito o balanceamento para resolver a questão, mas a gente... É bom fazer mais pra ensinar e tudo mais, né? Mas, tipo assim, se a gente tá numa prova, a gente primeiro dá uma olhada nas opções, beleza? Vê se tem como. Se, ó, na letra C aqui a gente tá falando, isso aqui se reduz, a gente vai lá, então, o primeiro passo é olhar os NOx, né? A gente já viu que se reduziu e o outro se oxidou, pronto, não vai balancear, beleza, gente? Senão vai ficar perdendo tempo à toa, e tempo é tudo no vestibular. Então, beleza? Letra C, galerinha, é nóis.